entendo que o AT dentro da escola, ele tem que ser uma experiência muito, muito bem pensada depois desses 22 anos em que isso começa a acontecer, sei lá, 25 anos que isso começa a acontecer. Por quê? Se, como primeira resposta, um AT dentro da escola, ele tem a função de tornar o encontro da escola com aquela criança um encontro possível, né? Que ele possa modalizar a demanda da escola para a criança e também a demanda da criança para a escola, né? Para que ele possa tornar possível esse encontro, é preciso que a gente tenha sempre a pergunta: até onde a presença do AT permite a inclusão de fato de uma criança, né? Porque hoje nós temos condições legais e clínicas e educacionais para entender que a escola tem que ser capaz de ser uma escola para todos. Para todos quer dizer o quê? A escola precisa ser um lugar em que todas as modalidades da experiência humana tenham lugar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a escola precisa se inventar a cada vez, diante de cada uma dessas crianças que demandam o que a gente poderia tomar como uma condição de exceção. A escola precisa poder, ela mesma, como estrutura, contemplar as crianças que fazem exceção ao que ela pensou ser a sua tarefa. O AT pode compor esses recursos? Pode. Ele deve compor esses recursos? Não sei. E não sei no sentido de não é possível dar a mesma resposta para todas as crianças e para todas as escolas. Hoje a gente tem experiências muito importantes que contam com a presença do AT dentro de uma escola, e a gente tem experiências igualmente importantes de crianças que puderam prescindir desse recurso, porque a sua escola pôde flexibilizar e os seus professores puderam dar conta do que ali acontece. Outro dia eu ouvi a Norma Filidoro, que é uma psicopedagoga argentina do Centro Lídia Coriá, falar uma frase que para mim foi muito impressionante. E foi impressionante por quê? Porque há 20 anos atrás, quando a gente fez um evento no Lugar de Vida, e ela veio, e eu me lembro dela muito espantada, há 20 anos atrás, de que no Brasil não existiam escolas para psicóticos, porque na Argentina tinha, e porque a Norma tem um trabalho belíssimo sobre a condição cognitiva na psicose, quer dizer, de como ali o pensamento funciona e, portanto, que uma escola, para fazer uma criança aprender, teria que dar conta deste funcionamento que não é o funcionamento neurótico, né? E bom, né, isso sou eu dizendo, se uma criança neurótica, a gente sabe que aprende porque é curiosa, e se ela é curiosa é porque isso se configurou como uma resposta ao seu funcionamento pulsional, à sua condição subjetiva, né? Tá aí as teorias sexuais infantis e o Freud que falam exatamente disso, a curiosidade como um efeito, né? De uma pergunta primeira, que é a pergunta sobre a origem. Bom, numa psicose isso acontece diferente, então, portanto, para ensinar a uma criança, a gente teria que pensar em outros modos de organizar o conhecimento, a oferta de conhecimento. Então, há 20 anos atrás, a Norma estava muito espantada com isso. Outro dia, acho que foi esse semestre mesmo, em agosto, eu a ouvi dizer uma frase que, para mim, ela é quase um aforismo, assim.
de tanto que tem dito dentro dela, que é assim: uma escola, ela precisa ensinar tudo que uma criança pode aprender. Uma escola precisa dar para a criança tudo que ela pode aprender, mas não mais que isso. E eu acho isso, eu fico comovida de pensar o quanto que isso diz, não é? Porque tudo que alguém, qualquer alguém, em qualquer condição psíquica, pode aprender, não é tudo o que existe de disponível como conhecimento no mundo. E tampouco é tudo o que eu acho que alguém tem que aprender para estar no mundo. Então, é sim tarefa da escola levar a criança o quão longe ela puder ir. Mas também é tarefa da escola se perguntar: o quão longe essa criança pode ir? O que é uma escola para ela? Porque responder de fato o que é uma escola para cada um daqueles pequenos uns que estão ali é responder como é uma escola para todos. Como é uma escola em que a gente de verdade, além de ensinar conteúdos, possa transmitir algumas coisas que são essenciais para a experiência de estar com os outros. Outro dia me perguntaram se eu achava que esse momento político que a gente vive podia ensinar tolerância. E eu acho que duas coisas, né? Primeiro, que tolerância não se ensina, se transmite, né? Não é uma questão do que um pai, um professor ou qualquer um vai dizer sobre como é importante respeitar o outro. É transmissão no sentido de que vai com o gesto, vai com o modo que os nossos filhos nos veem fazendo as coisas, tratando as pessoas, como os alunos veem os professores tratando seus colegas, os colegas dos alunos e os colegas dos professores e os funcionários da escola, enfim. Mas tolerância não é jamais a experiência de você ser gentil e conceder ao outro um espaço que você acha que é seu. Tolerância só vale se a gente de fato entender que você não está dividindo o seu espaço, você está dividindo o espaço. Ele não é seu. Tudo isso que existe, tudo isso que, vou dizer de um jeito esquisito, tudo isso que nasceu é gente e ocupa o espaço, o mesmo que o seu. Quando eu falo isso, eu volto na tua pergunta, né, dessa relação da psicanálise com o público, e eu fico pensando assim, é a psicanálise que me permite dizer isso. Isso que eu penso, eu apreendi da minha condição de psicanalista. E isso me é tão caro, porque a geração da qual eu faço parte, de analistas, é uma geração que já teve o privilégio de acabar a faculdade quando existia acompanhamento terapêutico, que a pergunta sobre a psicanálise aplicada já era pra gente uma pergunta esquisita e bastante complexa de ser respondida. Já é uma geração de psicanalistas que se fez atravessar por muitos discursos, né, e que já entendeu, né, que a psicanálise não é só um discurso que atravessa os outros, mas que também é um discurso atravessado por outros, né? Que a gente se faz psicanalista no laço com o outro saber, com o outro conhecimento. E eu acho que isso é um privilégio em relação à geração que me antecedeu, não é? Que entendia que ser psicanalista era fazer uma experiência colada na experiência do Freud, que respondeu ao seu tempo, né? Então, que ele fez aquilo que ele fez em conexão com o seu tempo, né? Um psicanalista que não está à altura do seu tempo, ele não pode responder do lugar de psicanalista, né? A gente tem que poder dar conta do que é a experiência
com o outro no tempo que a gente vive, sustentando a ideia do que é a subjetividade, a singularidade e as diversas modalidades que são possíveis para o humano de participar do mundo.